Os pensamentos e o eu, ou o ego, dependem um do outro. Ambos são processos de natureza material. Eles partem do cérebro, que é uma matéria. Além de nossos 5 sentidos, dispomos de um grande número de outros instrumentos para conseguirmos viver. Entre esses está a lembrança, ou seja, nossa memória. Precisamos dela quando estamos andando e queremos voltar para casa. Não seria possível que não lembrássemos mais de nosso endereço ou número de telefone. A lembrança é o repositório de todas as experiências vividas por nós. A soma dessas experiências somos nós, isto é, o eu. Tudo que sabemos sobre nós, guardamos de alguma forma em nossa memória, seja de processos cotidianos ou o que absorvemos de diferentes estados de processos de aprendizado. Por consequência, só sabemos de coisas sobre nós através da própria vivência destes fatos, ou aquilo que aprendemos de segunda ou terceira mão. Dizemos simplesmente: nosso eu é um produto que é mantido por pensamentos que extraem sua própria substância da memória. E essa memória, por sua vez, é formada no passar do tempo por acontecimentos que foram mentalmente analisados, comparados e adaptados antes que pudessem entrar no depósito das lembranças, via consciência. O ego consiste em todo o conhecimento sobre nós mesmos, em uma série de acontecimentos que ocorreram em um círculo fechado de acontecimentos, pensamentos, análises, memória e experiências, um verdadeiro círculo infernal. Considere os preconceitos que forçosamente influenciam nosso pensamento, pois aprendemos desta forma e não de outra, e interpretamos nossas experiências desta forma. Então fica claro que captamos de todo tipo de realidade apenas aquela caricatura formada por nós mesmos. O pior de tudo é que, além disso, nós nos orientamos pelas opiniões de pessoas cujo processo de conscientização é tão confuso como o nosso, que tem tão pouca capacidade como nós de reconhecer a verdade quando ela está diante de nós. Mas nós estamos em companhia desta visão de vida com a opinião sobre nós mesmos. Se for errada, pelo menos não estamos sós. Nós, humanos, seguimos em frente baseados em uma ilusão que temos para a nossa vida, sendo que é apenas a nossa vida imaginada, censurada pelo preconceito de nossas experiências e do conhecimento por nós adquirido. É necessário você entender que esta vida na memória é uma vida no passado. O presente mesmo é, a rigor, como uma ficção do pensamento, formado artificial, um conceito. O passado é claro e inequívoco. Para isto, é necessário apenas observar o ponteiro de segundos do nosso relógio. Com cada pequeno passo no relógio, ele deixa o passado para trás, e o futuro está do outro lado do ponteiro, onde ele ainda não esteve, mas para o qual ele segue constantemente. E onde fica o presente? Veja, na verdade, nem existe o presente. Existe apenas este minúsculo momento, nem mais comprido nem mais largo, do que o ponteiro de segundos do relógio. Se repararmos bem, isto é tudo o que resta de nossa criação do presente. Se nos movimentarmos, o presente se movimenta também. Se ficarmos parados, ele fica parado também. Em qualquer lugar que ficarmos existe o presente, mas nós não notamos o presente devido ao seu caráter sutil. Nós fazemos as contas em décadas, anos, meses e, na melhor das hipóteses, em dias. O eterno agora, o presente está ligado intimamente conosco. É uma parte de nós, mas nós o ignoramos. Estamos constantemente ocupados com os nossos pensamentos no passado e desta maneira perdemos totalmente o presente. Se nosso cérebro não anotasse automaticamente todos os acontecimentos de maneira que fiquem na memória à nossa disposição,
para podermos nos orientar neles, eles nos escapariam como em um homem que volta da embriaguez ao seu estado de lucidez e não sabe como chegou ao lugar onde está. Ficaríamos totalmente desorientados e não teríamos noção do que aconteceu no presente, pois fomos desatentos e estávamos em qualquer lugar menos naquele onde nossa vida está ocorrendo. Os pensamentos são sempre passados por causa de sua condição, e eles são matéria, pois são um produto final de nossos cérebros que também é matéria. O nosso eu, o nosso ego, é uma criação formada pelo pensamento e existe somente em pensamentos. O eu nunca pode existir no momento presente, já que o presente nunca pode ser alcançado por pensamento e ego, pelo eu. Nós temos que nos manter nisto se quisermos dar um passo para nos aproximarmos mais de nós mesmos. É importante manter este reconhecimento bem dentro de nós. Nosso eu, esta criação sintética da coleta de experiências, lembranças e pensamentos, é uma criatura do passado. Jamais será possível existir no presente. Agora, naturalmente, você perguntará: então, quem existe no presente? Não há lembrança do presente? Então, é possível viver no presente? Ou isto é uma criação teórica para nos confundir? Qualquer um pode viver no presente, no aqui e agora. Mas para isto é necessário atenção, percepção. Sempre que você puder observar a sua vida, sem realizar em pensamentos o que está vivendo naquele momento, se reparar, você automaticamente está no presente, vivendo o momento, e nenhuma força do mundo pode tirá-lo disto. Você mesmo, quando iniciar novamente a fuga na lembrança e na ilusão. A atenção surge através da observação, por si própria. Você não precisa lutar por essa atenção. Isto é até um processo automático, pressupondo que você passe a observar em vez de tecer constantemente pensamentos inúteis. Existe um truque de como você pode pensar e mesmo assim viver no presente. Você observa os seus pensamentos. Este procedimento tem dois efeitos. Se você observar os seus pensamentos voluntariamente, sem se travar, isto é, antes que eles surjam, você os aguarda. Então perceberá que os seus processos de pensamento estão se tornando cada vez mais disciplinados e que depois de um tempo de observação, param completamente. O segundo efeito é estupendo. Como pela observação, você vai ao encontro de seus pensamentos e os capta ao surgirem, você os atualiza. Desta maneira, você os transforma em presente. Assim, consequentemente, você observou e pensou sem entregar-se ao pensamento e ao passado, sem desviar-se para a história. Quando a sua vida é determinada pela atenção e não pelo pensamento, você pode cumprir despreocupadamente as suas obrigações profissionais, onde a memória e o pensar são estimulados, e você não se distancia nem um passo do presente graças ao efeito da atenção. A partir de agora, observe em seus pensamentos o processo todo, sem nenhuma opinião, sem avaliação, sem qualificação. Apenas observe. Você perceberá como haverá rapidamente uma tranquilidade em você. O caos de seus pensamentos corriqueiros se esclarece e inicia-se um silêncio. Você não precisa manter esse silêncio através de algum meio. Quando a sua mente estiver tranquila, o silêncio será um elemento importante de sua personalidade. Você agirá e viverá a partir deste estado de paz e de tranquilidade. Você pode considerar a observação de seus pensamentos como meditação, mas para isto você não precisa de nenhuma postura física. Isto não adianta de nada se a sua mente for preguiçosa e acomodada demais para observar. Este esforço no início precisa partir de você, sair do estado letárgico de seus costumes insensíveis, encontrar ânimo para a sua nova vida. O que resta
se você coloca o pensamento em seu lugar e deixa o seu no passado. Você estará vivendo na sua origem e está totalmente concentrado em sua energia e suas forças. E a partir deste momento, a sua vida tem absolutamente uma outra qualidade. O seu destino muda drasticamente. Não existem mais preocupações, nem doenças, nem medos e inseguranças. Já no início, quando você ainda não souber lidar totalmente com o instrumento da atenção, quando frequentemente ainda voltar aos antigos costumes, mas interiormente tiver a disposição de viver no tal, você perceberá que estas forças já têm um efeito em você. O presente não está no tempo, o presente o agora, o momento faz parte da eternidade, o presente não acaba nunca, o tempo passa, as horas somem e nada pode recuperá-las. O pensamento cria o eu, o ego, e este, por outro lado, é responsável pela formação dos pensamentos. Ambos se movimentam na forma de tempo do passado. Mesmo o futuro é uma forma de passado, pois ele é um produto do pensamento e se forma baseado em experiências do passado. Para limitar o pensamento e colocá-lo no seu lugar, é suficiente observar os seus próprios pensamentos. Assim eles diminuirão gradativamente e muitas vezes até sumirão, sem se violentar. Reprimir não adianta nada. Quando eu resolvo controlar meus pensamentos, isto já é um processo de pensamento, e eu me movimento em círculo. Observar os pensamentos é meditar. Esta meditação não exige nenhuma forma externa ou postura física. Observando os pensamentos, a mente atinge a tranquilidade, torna-se mais clara, mais capaz de desempenho e principalmente mais receptível para a silenciosa voz da inspiração, que, por outro lado, vem do tempo e do pensamento. Assim, o homem pode viver totalmente no presente. É apenas uma questão de ser consequente, superar a sua inércia e começar a observar.